Aqui também tem uma ordem sequencial. Vamos discutir um pouco se essa ordem é ou não arbitrária. A primeira ciência criminal empírica, né, que é a mais importante, é aquela que tenta estudar as determinações do crime. Ela tenta entender o crime na sua concretude. Ela não se satisfaz com a sua empiria abstrata. Ela tenta entender o crime e as suas determinações. Essa ciência é a criminologia. A palavra criminologia surgiu no livro do Raffaele Garofalo, um dos discípulos, né, do outro Cesare famoso, que era o Cesare Lombroso. Embora o Lombroso tenha deixado discípulos muito diferentes, né? O Raffaele Garofalo, um senador, conservador, jurista, e o Enrico Ferri, né, um militante socialista, que depois terminou a vida como um fascista ordinário, mas começou bem. Né? A questão não é começar a vida bem, né? Você chegar a usar em Bolt, né? Partir bem, todo mundo partiu, né? Você vê quem chega lá no final. Tudo bem, o Henrique Ferri começou a vida bem, mas terminou em último, porque de socialista virou fascista. Veja só o perigo inerente às opções políticas que não são tomadas com coerência, né? Você pode se perverter para o lado negro da força, né? O que é uma boa metáfora para a transformação do Anakin Skywalker, que era só bondade e compaixão, no Darth Vader, né? Você se corrompe porque você não sabe muito bem as opções que você fez e você tem medo, né? Então por isso o comunismo não é para covarde. Se você fizer essa opção, saiba onde está se metendo. Não foi o caso do Henrique Ferri. Henrique Ferri trocou essa vida por uma existência de indignidade ao lado do Mussolini. Seja como for, foi o colega dele, que era originalmente sem vergonha, que era um jurista conservador, chamado Raffaele Garofalo, que nos deu esse nome, criminologia, o estudo do crime. Em que dimensão criminologia é o estudo do crime? Vocês podem anotar essa definição, porque é uma definição certa, embora tenha que ser mediada. Criminologia é o estudo das determinações do crime. Era no passado, é hoje, vai ser no futuro. Criminologia é o estudo das determinações do crime. O que mudou muito é o que você entende por estudo, o que você entende por determinações e o que você entende por crime. Mas ontem, como hoje e no futuro, criminologia é o estudo das determinações do crime. O que mudou? Bom, do século XIX até hoje mudou o que você entende por estudo, o que você entende por determinações e o que você entende por crime. Ou seja, os significantes, estudo, determinações e crime, mudaram de significado, mas não mudaram de significante. Isso acontece, certo? Você vai, por exemplo, o que é mulher no século XIX? O que significa ser mulher no século XIX? Significa um monte de coisa. O que significa ser mulher hoje? Significa um monte de outras coisas, mas o significante é o mesmo, mulher, certo? Então, as palavras são as mesmas, mas o conteúdo mudou radicalmente. O estudo das determinações do crime. Isso significa o quê? Que a criminologia quer entender por que os crimes acontecem, por que os crimes existem, né? Como que os crimes se manifestam, né? De onde eles vêm, para onde eles vão. A criminologia precisa estudar as determinações do crime. No início, lá no século XIX, e hoje eu fico pensando, eu falo século XIX, a criminologia, na verdade, surgiu como ciência, né, ciência empírica mais ou menos autônoma, no trânsito do século XIX para o século XX, né, 1800 e bolinha, 1900 e pirulitos, né, uma passagem do final do 1800 para o início de 1900. Mas eu não sei se mais é bem assim, porque, como eu falei para vocês, têm estudado criminologia na Inglaterra, e embora eles não chamassem de criminologia, havia uma série de saberes, base darwinista, ou pré-darwinianos, lamarquistas e evolucionistas, né, que tentavam entender o comportamento criminoso a partir de uma base empírica científica. Por exemplo, os estudos feitos nos Estados Unidos por Combe, ou a Associação de Frenologia de Edimburgo. Sabe o que é frenologia? Ele estuda a constituição do cérebro. Porque, claro, veja, no século XIX, a aplicação do método positivo em ciências, que a gente vai falar na próxima aula, mas o nascimento do positivismo científico, que era essa subordinação da verdade científica ao método positivo, que, como método positivo, se opunha ao chamado método negativo, ou hegeliano, né? A ideia de que conhecimento dialético, os positivistas negavam isso, diziam que o conhecimento era positivo porque ele era fruto da metodologia científica aplicada. Então, o critério de verdade de uma afirmação era um critério metodológico científico, não era um critério de resultado dialético, né? Enfim, os positivistas começaram a trabalhar a questão do comportamento criminoso muito antes. Você tem, por exemplo, pesquisas estatísticas sobre crime e o comportamento das grandes massas feita na França muito tempo antes do Lombroso.
Você tem estudos de frenologia, que é o estudo da constituição do cérebro e qual parte do cérebro seria responsável por qual parte do comportamento, né? Não por acaso, não esqueçam que esse conhecimento ainda era muito forte, mesmo no início do século XX, e não por acaso o cérebro do Lenin foi conservado, não por acaso o cérebro dos grandes gênios era dissecado para saber o que fazia com que o cérebro deles fosse tão grandioso. A ideia era que você podia estudar não só o cérebro, mas a fisiognomia, né? Na Inglaterra do período vitoriano, mesmo vitoriano não tardio, eles estudavam muito o rosto das pessoas, né? Os sinais sinalagmáticos que poderiam indicar a propensão à inteligência, à estupidez, à histeria, né? Ou à esquizofrenia, epilepsia, esses diagnósticos que eles tinham do comportamento mais ou menos violento. Então havia uma certa massa teórica que não se fala muito nos manuais de criminologia. Eles também começam com Lombroso, né? O cara fala, Lombroso é o pai da criminologia. Não é bem verdade. Até porque não existe pai de nenhuma ciência, né? Não existe uma figura. Existe o mito do pai fundador, né? Quem foi o fundador do direito penal clássico na Alemanha, né? Foi Feuerbach. Quem foi o fundador, sei lá, do iluminismo teórico na Alemanha? Foi Kant. Você sempre tem a ideia da figura mítica que constrói o troço. Mas a ciência não é assim, ela não tem pessoas, né? Você pode dizer tranquilamente que antes do Darwin expressar a teoria da evolução, né? Ele claramente tinha pessoas que estavam na superfície desse conhecimento, que tinham construído essa possibilidade para que ele pudesse desenvolver sua teoria. Não aparece isso espontaneamente. Raramente você tem esses episódios assim, de genialidade em que há um salto. Normalmente o cara se inscreve numa tradição e é a pessoa certa para escrever na hora certa. Isso era o caso do Lombroso. Então, o Lombroso ele se aproveita de um caldo teórico muito rico. Ele está envolvido na ideia. Na verdade eu conheci agora, não conhecia é um teórico que era um cartorário chamado Thomas Pike, e ele já tinha escrito exatamente as mesmas coisas que o Lombroso, exatamente as mesmas coisas, pelo menos 20 anos antes. Só que, por que o Thomas Pike não tem a importância que o Lombroso tem? Porque o Lombroso pesquisou pra caramba. Eu sei que hoje as pessoas ridicularizam o Lombroso, falam, Lombroso é aquele cara que achava que o narigudo era estelionatário e tal. E, em parte, o livro dele permite isso, porque ele chega ao ponto de radicalizar certas posições da fisionomia para atribuir isso como categorias atávicas. Dizer, por exemplo, que prognatismo, né, que é aquele gaveta, assim, ou orelhas muito grandes, né, ou olhos muito profundos e muito separados, reptilianos, poderiam caracterizar indício de comportamento criminoso. Né? Ele começa, o homem delinquente, o homem criminoso, dizendo que, assim como existem plantas carnívoras, existem homens primitivos entre nós que praticam crimes porque são determinados, essa é a sua natureza. Né? Mas a diferença do Lombroso para todos os outros caras que escreveram mais ou menos a mesma coisa e que o diferenciou foi que ele usou um método. Né? Então, ridicularizar o Lombroso é só uma forma de você ser ignorante quanto a quanto você deve a ele pelo estágio atual da criminologia. Claro que ele estava errado, certo? Mas ele era um cientista, não é? E ser um cientista é assumir que você está errado. Porque você sabe que o teu conhecimento é provisório até vir alguém desmascarar. Mas não dá para menosprezar o tamanho da pesquisa do Lombroso, cujo esqueleto está até hoje na universidade, porque ele deixou o esqueleto para ser estudado, entende? No sentido de que ele se doou inteiramente à ciência positiva. Ele gastou a vida dele para tentar compreender o mundo através desse método. E que grande método é o positivismo. Tem os seus limites, tem os seus erros, mas é um método científico rigoroso, que os juristas não passam nem perto, mas por algum motivo sentem autoridade para zombar. É engraçado que na época dos positivistas, eram eles que faziam piada dos criminalistas, né? O Henrico Ferri, por exemplo, escreve páginas fantásticas, dizendo, olha, esses penalistas acham que o crime é resultado da liberdade humana. Me prove experimentalmente onde é que está a liberdade. Liberdade não existe, vocês são uns estúpidos. Vocês ficam falando de abstrações. Eu trabalho com a realidade do crime. Eu sei porque eu falo com essas pessoas, não para saber o que elas pensam, mas para diagnosticá-las. Eu sei que o contexto determina o crime. E vocês estão aí dizendo que o crime é produto de uma escolha racional, baseada na liberdade. Então, nós éramos motivo de chacota. Hoje a relação se inverteu porque a gente descobriu que eles estavam errados. Mas eles eram cientistas. Eles estavam dispostos a assumir que eles podiam ser superados em breve. E sem eles, sem essa criminologia que eles fundaram, não haveria criminologia crítica, que é a criminologia do tempo presente. Então, o Lombroso, que é conhecido como o pai da criminologia, ele dá o sentido do que era a criminologia no século XIX. Qual é a definição que eu dei para vocês? Criminologia é o estudo das determinações do crime. E ele entendia isso. Ele entendia que a criminologia era o estudo das determinações do crime. Só que ele frequentemente
confundia crime com um ato de violência. Sabe, é normal isso, né? Você fala crime para qualquer pessoa fora dessa sala, o cara praticou um crime. E vem à cabeça um ato de violência. A gente acha que existe uma identidade entre violência e crime. Não existe. A maior parte dos crimes não é praticada com violência ou grave ameaça, certo? A maior parte dos crimes definidos no horizonte penal, a nossa conta é de que existem 1.684 crimes. Que essa conta não é minha, essa conta é do Sispenas, que é um sistema desenvolvido pela FGV e pelo Ministério da Justiça, que tentava saber quantos crimes tem no Brasil, afinal de contas. Né? Só no Código Penal deve ter uns 400, né, crimes, se você considerar que as formas qualificadas, porque tem gradiente punitivo separado, são tipos independentes, né? Como por exemplo o latrocínio em relação ao roubo simples, etc. Se isso são crimes, a gente está falando de 1.684 crimes, certo? 1.684 crimes. A maior parte deles não é praticada com violência ou grave ameaça. Então a ideia de que crime é algo violento não é mais verdade, certo? E é por isso que em direito penal a gente fala que hoje a maior parte dos crimes não tem antijuridicidade material. O que eu estou dizendo é que a maior parte dos crimes são ações que poderiam ser punidas com sanções administrativas, como multas, etc. Elas não têm mais conteúdo penal explícito, sabe? Elas são crimes porque são crimes, não são crimes porque tem um injusto forte, um injusto material. Então, crime para o Lombroso era algo violento. Crime para ele era desvio, certo? Ele trabalhava com a ideia de desvio, como um desvio social que era rotulado de criminoso, mas que antes de ser criminoso era um desvio. Então, claro, para o Lombroso, o homossexualismo era um desvio, certo? Porque o normal era ser heterossexual. O desviante, né? Essa ideia... Você já conhece aquela marchinha de carnaval, né? Da Cabeleira do Zezé, certo? Esse é um exemplo clássico, né? Para você entender o que é criminologia positivista. A gente vai voltar a isso na próxima aula. De qualquer forma, fica já o exemplo. Então, haveria condutas do homem normal, certo? Fazer de católica em para representar a burguesia. Haviam pessoas, né, normais, corretas, cidadão de bem, etc. E haviam pessoas desviantes, né? A marchinha dizia, olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Parece que é transviado. Daí que vem viado, não tem a ver com o bicho, certo? Ele é transviado, viado, no sentido de que o sujeito homossexual era um desviante, ele não é normal, porque o normal é a heterossexualidade. Se você cria essas categorias de naturalização do comportamento certo, o que você tem que saber como criminólogo? Qual que é a causa do desvio? O que faz com que uma pessoa não siga a normalidade? Ele diz, é que tem plantas carnívoras entre nós. O Lombroso não é um cara de se desprezar, assim, mesmo nas suas metaforizações, ele era bastante elegante na escrita. Tem uma cena que eu adoro, eu não me lembro, eu tenho que voltar a ler O Homem Criminoso, porque a gente fez isso há 1 ano e meio. Essa passagem me impressionou tanto que eu devia ter resgatado. Eu tenho quase certeza que ela está numa nota de rodapé do Homem Delinquente, mas eu estou especulando, teria que verificar isso para dar fonte para vocês. Mas ele fala assim, todo homem tem um instinto canibal, certo? Porque ele vê, por exemplo, na natureza, que quando tem escassez de comida, os pais comem os filhotes. Não tem essa coisa de amor maternal. É proteína e está faltando comida, certo? Então, é perfeitamente possível, né, uma mãe comer o próprio filho porque está com fome. E ele fala, olha, isso é um instinto primitivo. Felizmente o homem evoluiu e não precisa mais fazer isso, certo? Mas essa coisa ainda está em nós. O canibalismo está em nós. E é uma coisa atávica, é uma coisa primitiva. Mas ela fica ali coçando, nos provocando, porque você é em parte animal. Você não conseguiu controlar isso. Veja como ele está perto da psicanálise. Tem uma pulsão que fica ali, né? Você não sabe nem identificá-la, porque ela é na tua parte não racional. Mas ela fica cobrando isso. Só que ele diz, os católicos transformaram isso em Eucaristia. O padre está lá na frente, ele levanta a hóstia e diz, eis o corpo de Cristo, não é? E você bebe o sangue do Cordeiro. Entende? É lógico, você está sendo canibal naquele momento. Porque você está dizendo que o pão é a carne e o vinho é o sangue. Então você está sendo canibal. Você se permite ser canibal, simbolicamente. E isso alivia o teu instinto animal e perverso. Vê como o Lombroso não é um cara vulgar, né? Ele entende que a gente desenvolve pela civilização meios de sublimar a nossa animalidade. E é por isso que ele vai dizer, veja, o homem burguês europeu é a maior expressão do processo civilizatório. Por quê? Porque ele conseguiu criar as artes para sublimar o instinto, certo? Para expressar a voracidade animal. Você consegue se emocionar ouvindo uma sinfonia. Você consegue aliviar o teu instinto primitivo com as regras de educação e etiqueta que fazem as mediações do instinto animal. Agora, tem pessoas
que são animais demais, que são muito primitivas, que são muito atrasadas. E é claro que ele, numa perspectiva evolutiva, atribuiu isso às pessoas que para ele pareciam estrangeiras. Ele disse que os africanos eram atrasados e que não havia dúvida de que os chineses eram atrasados pelo seu mongolismo aparente. Ele comparava, por exemplo, o diagnóstico de síndrome de Down com o que a gente chamava de mongol, mongoloide, certo? Que é a designação estereotipada, claro, de pessoas que tinham algum tipo de deficiência cognitiva de compreensão, certo? O fato é que características externas não são o que determinam o comportamento criminoso. O Lombroso não dizia isso. Ele não dizia que você ia cometer o crime porque você tem um cabelo assim. É que o cabelo assim pode ser um indício de que ali tem alguma pessoa que não evoluiu direito. Ou seja, você não vai dizer que o sujeito comete o crime porque ele tem essa expressão, mas que essa expressão do seu corpo, e ele estava muito mais interessado nos órgãos internos das pessoas, que essa conformação, né, da pessoa revelava que ali havia um homem atávico. E o homem atávico era mais propenso ao desvio. Então ele dizia, olha, se o atavismo for muito grave, não tem o que fazer. A gente tem que neutralizar esse cara e impedir que ele produza descendência. Ele propunha então uma eugenia, que era uma eugenia negativa. Vamos esterilizar esse homem, vamos esterilizar essa mulher, para que ele não possa passar essa, ele não falava em genética ainda, mas essa hereditariedade contaminada, para que ele não possa continuar contaminando a humanidade com o seu atraso. Já, se o atavismo podia ser catalisado, por exemplo, por uma experiência simbólica, então ele dizia, não, essas pessoas são curáveis, elas são tratáveis. Mas isso não é coisa de penal, você entende? Não faz sentido aplicar uma censura para um criminoso. Por quê? O criminoso não é livre. O criminoso é o que é. Ele nasceu assim. Você castigar um criminoso por ser criminoso é como você, sabe, castigar um cão que te morde quando você pisa no rabo. É a reação natural dele. Se ele for tratável, nós temos que tratá-lo. Então isso não é um problema de direito penal. Isso é um problema de psicólogo, médico, certo? Frenólogo. É um problema de especialistas. Por que eu estou contando isso do Lombroso para vocês? A gente vai voltar para eles na próxima aula. Só para dizer que nessa época, criminologia é o estudo das determinações do crime. Mas o que ele entende por estudo? Ele entende a pesquisa das causas, a pesquisa experimental, laboratorial, que era assim que o método positivo funcionava. Ele tentava criar uma experiência laboratorial que permitisse um juízo retrospectivo reconstitutivo das relações de causa e efeito. Eles estavam muito vinculados à relação de causalidade, né? Todo fenômeno é expressão de uma causa. Então, Lombroso diria, o crime tem uma causa. Qual que é a causa do crime? O criminoso. O que todo crime tem? Um criminoso. A causa do crime é o criminoso. Qual que é a pesquisa? O que causa o criminoso, certo? O que faz com que alguém seja criminoso? Qual é a causa do crime? E ele dizia, a causa do crime é o atavismo. É o atraso no processo evolutivo. Criminosos são pessoas não suficientemente evoluídas. Agora, cuidado, Lombroso era um pouco mais complexo do que a sua caricatura. Ele dizia, tem certos cavalheiros que, sabe, tipo, pessoas assim, que deslizam moralmente. Sabe? Ele admitia que tinha burguês, que não tinha nada de atrasado, que também cometia faltas. Para esses caras, ele dizia, basta uma punição moral. O tipo o juízo de censura da culpabilidade. Agora, para os criminosos atávicos, tem pouca alternativa. Tratar os tratáveis, eliminar os perigosos. Né? E esse projeto do Lombroso foi assimilado, olha, por quase todo o direito penal, né, mesmo neocantiano. Ou mesmo se você pegar em antes, Franz von Liszt, no programa de Marburgo, vai dizer isso, né? Para as pessoas que são integradas à sociedade, que cometem um pequeno deslize, a gente dá uma censura. Para os sujeitos que cometem crimes mais graves, mas são sujeitos a tratamento, a gente trata, faz terapia. Agora, para os perigosos, para os irrecuperáveis, a gente tem que eliminar, né? A gente tem que exterminar. Seja exterminando no sentido de isolar eles numa ilha, para que eles não possam, né, voltar ao convívio social, seja esterilizando mesmo, para que eles não tenham descendência, seja eliminando-os fisicamente. Vamos chamar do programa político-criminal de Marburgo. O fato é que Lombroso e os positivistas, que vieram depois dele, estavam atrás da causa do crime. Mas veja, mesmo os discípulos imediatos de Lombroso, mesmo Enrico Ferri, por exemplo, ou Rafael Garofalo também, que era muito mais afim à ideologia da defesa social, perceberam que o crime não tinha uma causa. Eles logo se deram conta que o crime tinha várias causas, certo? Eles pensavam que o crime tinha várias causas. Eles se deram conta, ó, não é só o atavismo. Tem o atavismo, tem a pobreza, tem os hormônios,
tem várias causas, certo? O crime não tem uma causa, ele é um fenômeno multicausal. Então, quando a gente fala que a criminologia, o estudo das determinações do crime, começou como a pesquisa laboratorial da causa do desvio, que era o criminoso. Logo em seguida passou a ser a pesquisa laboratorial das múltiplas causas do comportamento desviante, certo? Então, crime você entende como comportamento desviante, determinações você não entende como uma causa, você entende como várias causas. Teóricos, depois dessa primeira fase da criminologia, perceberam, olha, não é que o crime tenha causas, tá? Não é que o crime tenha causa. Na verdade, o que o crime tem são fatores. Por que o crime não tem causa, tem fatores? Porque eles disseram, olha, se for causa, lembra o que era causa lá no início? Causa é tudo aquilo que exclui hipoteticamente, exclui também o resultado. Se for causa, se eu eliminar as causas, não pode ter resultado. Entendeu? Só que às vezes você elimina as causas e mesmo assim tem um resultado. Então, como é que pode ser um fenômeno causal se mesmo quando as causas não estão presentes, acontece o crime? Ou, pior, como é que pode ser um fenômeno múltiplo causal se eu tenho as causas, mas não tenho o efeito? Vamos colocar o seguinte, hoje nós sabemos pela criminologia, não é muito difícil de saber, que a pobreza e a desigualdade social são determinações do furto. Isso não significa que pobre é ladrão, mas significa que quanto mais desigual a distribuição de renda, todo mundo vendo na mesma televisão, ou em televisões parecidas com diferentes tamanhos e qualidades, a mesma oferta dos mesmos produtos, todo mundo tem aquele desejo de consumo, certo? Todo mundo quer ter aquele tênis Mizuno, sei lá, ou o desejo está lá plantado. Se nós sabemos que a pobreza é uma determinação do furto, o que você esperaria de um sujeito pobre diante de um alvo desprotegido em que ele pode furtar aquilo? Ele tem, se o crime fosse causas, eu juntasse as causas, eu teria que ter o furto, certo? Só que não acontece. Às vezes tem tudo para dar certo e não acontece. Pensem isso num outro fenômeno social, certo? Eu uso esse exemplo com uma frequência, então pode ficar cansativo. O casamento, né? Se você tem algum parente casamenteiro, assim, fala, nossa, eu conheço a pessoa perfeita para você, sabe? Vou te apresentar a pessoa, porque vocês têm tudo a ver, porque ele vê as causas que podem dar certo, certo? E aí você apresenta a pessoa e fala assim, mas não gostei. Por quê? Porque não é um produto de causa, você não pode arranjar isso e produzir o efeito, certo? Não é multicausal. Então o que eles disseram? Não é multicausal, é multifatorial. E com isso eles fizeram questão de mostrar que tem determinações fortes, né? E a flecha forte mostra isso, né? Essa é uma determinação forte. Essa é uma determinação média, essa é uma determinação fraca. E uma outra determinaçãozinha aqui, certo? Então eles diziam, olha, se você reunir esses diversos fatores, pode ser que aconteça, pode ser que também não aconteça, mas aumenta muito a probabilidade de que aconteça. Deu para entender? Não é produto de uma causa, não é o produto de várias causas. É o resultado provável de múltiplos fatores. É o que a gente chama de criminologia multifatorial. Essa criminologia multifatorial é muito famosa na segunda fase da criminologia positivista, que a gente vai ver também na próxima aula, que é essa criminologia etiológica social. Uma criminologia diz que as causas do crime, mas aí está usando a palavra causas de maneira errada, porque está falando de fatores, que os fatores, as causas do crime são sociais, são mais complexas. Existem elementos individuais. Vocês não acham que o hormônio afeta o comportamento? Claro que afeta. É uma determinação? É. Mas é uma determinação fraca. Certo? A gente sabe que o hormônio muda o comportamento. Já viu o Vitor Belfort nas lutas antes do Weidman? É uma máquina, certo? Está fazendo terapia de reposição de testosterona. Viram a luta com o Daniel? Uma piada. Parecia uma criança. Apanhou demais. Ele era Você acha que o hormônio não afeta? Claro que afeta. Doping não afeta o rendimento? Claro que afeta. Substâncias endócrinas afetam. Traumas pessoais não afetam? Afetam. As escolas que vocês frequentaram não afetam? Afetam. A profissão que vocês têm, a renda que vocês têm, o que afeta o nosso comportamento? Múltiplos fatores. Você poderia até me dizer, são infinitos fatores. Mas nessa cadeira também tem um infinito, certo? Quando você vai fazer a pesquisa da cadeira, o que importa? O infinito nela? Não, importa as determinações que eu posso descobrir. Então, mesmo diante de um fato complexo como um crime, você se dá conta que existem nele determinações que podem ser investigadas. Mas o que te diz isso?
que você já não pode estudar mais o desvio. Você tem que estudar os fatores de cada crime. Então, as determinações do furto são uma. As determinações do estupro são outras. As determinações da fraude fiscal são outras. Entende o que eu quero dizer? Você se dá conta nessa época na criminologia que não dá para estudar as determinações do crime. Dá para estudar os múltiplos fatores e os seus pesos relativos em relação a cada um dos crimes, né? Em relação aos diferentes crimes. Então você não pode ter mais uma teoria geral da criminologia. Você não pode ter uma explicação, como era, por exemplo, do homem atávico, né? Ou ter uma explicação, como era lá para o Beccaria, o cálculo racional. Você não tem mais uma explicação para todos os crimes. Cada crime tem os seus próprios fatores. Assim como vocês concordaram comigo, de que essa cadeira tem suas determinações, que aquela cadeira de madeira artesanal tinha outras determinações, mas as duas são cadeiras. Deu para entender a lógica? Cada crime tem a sua própria explicação multifatorial. Eu tenho que entender então os múltiplos fatores de um crime. Certo? Mas fica pior. Vamos sugerir que fica melhor. Como é que você faz a pesquisa dessas determinações? Vejam, há uma diferença entre pesquisar a cadeira e pesquisar um ser humano. Certo? Vocês acham que adianta perguntar para as pessoas por que elas praticam crimes? Eu sei que no início parece tentador dizer, não, claro, é fundamental, é importante. Mas não vale a pena. Considere então um exemplo que eu ia dizer, que eu menciono frequentemente, como o do casamento, certo? Você está na Praça da Sé e vai ter um casamento, né, na catedral. E você vê uma noiva de branco. Você fala, bom, eis um fato social, um casamento. Eu vou lá perguntar para a noiva por que ela está casando, certo? Por que você está casando? Estou apaixonado, ou estou grávida, ou não achei nada melhor, ou parece que é o que todo mundo fala, é uma imposição social. Por que eu ia em casa? Né? Eu vou dar um golpe, ele está velho, vai morrer. Por que eu ia em casa? Né? E você diz, bom, essa representação é importante, né? Será mesmo que ela é importante para pesquisar as determinações? Será que a consciência que nós temos do nosso ato é importante para entender objetivamente o ato? Considere o seguinte, vamos dizer que a gente realmente quer descobrir por que as pessoas casam, certo? Primeiro que a gente tem que fazer é olhar isso de maneira objetiva, é negar a aparência do fato. Quer dizer, o que está por trás de um casamento que não são as rosas e o buquê e a decoração e o vestido da noiva? O que está além da aparência do nervosismo do noivo, entende? Quais são os elementos sociais, sócio-históricos concretos que estão envolvidos nesse fato? Então você diz, eu vejo uma pessoa de branco e um sujeito de preto na frente. Não deve ser um bom sinal, né? Porque, parece indicar uma cerimônia fúnebre que se aproxima. Enfim, eu vejo a empiria. Daí eu coloco um rótulo nisso. Eu falo, não, isso aqui é um casamento. Certo? Você aprendeu alguma coisa sobre o fato? Nada. É como colocar o rótulo de cadeira. Eu vou negar isso. O que está acontecendo é um fato social. Eu vou negar o que eu sinto sobre o casamento, o que eu penso sobre o casamento, o que eu acho da decoração das flores. Eu vou pensar nos elementos que estão ocultos para tentar entrar na essência desse comportamento. E aí você vai descobrir que existem múltiplos fatores do casamento, certo? Por que duas pessoas se casam? Vocês acham que tem classe envolvida? Claro que tem classe envolvida, não tem? Não é mais provável que duas pessoas da mesma classe casem? Faz sentido. Vocês acham que tem idade envolvida? Claro que tem idade envolvida. Tem mais ou menos uma idade para casar, certo? Você pode ser que nem a Gretchen, casar até os 92, mas normalmente, às vezes, existe uma idade do casamento, que o casamento é mais frequente, certo? Existe casamento homossexual e heterossexual, mas tem um que é mais frequente, então é mais provável formar casais heterossexuais. Tem um monte de coisas que determinam o casamento, certo? E eu posso reunir duas pessoas que têm todas essas características e vai ter casamento? Não. Por quê? Porque tem as sutilezas do amor. Você não sabe como isso vai funcionar, certo? Eu chamaria de química ou imponderável. O que você aprendeu é mentira porque não teve o resultado? Não, né? O que você aprendeu é verdade. Mas não significa que porque é verdade vai produzir o resultado. Porque nós estamos falando de ciência social. Não estou falando de um experimento químico. Então o teu conhecimento é verdadeiro, porque ele é objetivo. Você descobriu que há determinações no casamento. Qual determinação será mais importante? Qual a determinação mais forte no casamento? Eu estou especulando, eu não sei. Eu tenho certeza que classe é uma determinação forte, certo? Outras determinações podem aparecer, certo? Sei lá, raça,
espaço de convívio, distância. São as pessoas que passam por né, união estável, que decidem casar, a igreja tal, como o protocolo. Assina o contrato. Que assina o contrato, né? Tal qual. Tá bom. Isso tem uma idade média, não tem? Vamos chutar. Qual a idade média que as mulheres casam? É uma questão biológica. Vocês concordam comigo que é uma questão biológica disso? Antes dos 30. Acho que vocês estão fazendo um recorte de classe errado. Vocês, mulheres que estão aqui, estão preocupadas com as suas carreiras, tiveram um tipo de educação. As mulheres casam muito antes, certo? 19. Então, eu vou chutar aí, 21, 22 anos, tá? Estou chutando dos dois lados. Então eu teria que pensar assim, poxa, 22 anos é mais ou menos que o termo médio dessa curva de distribuição do casamento, certo? E é por isso que alguém diria, olha, depois dos 30 anos, você entra na curva ascendente, certo? E a tua mãe começa a ficar preocupada, minha filha não vai casar, meu Deus do céu. Porque você está fora da área de risco, certo? Agora perceba, essa determinação de 22 anos, tá? Tem determinações dela mesma, não tem? Olha só. Por isso que ciência social é muito mais legal, eu acho, do que fazer ciências físicas e tal, né? Eles se gabam mais, mas isso aqui é mais interessante. Por quê? Vamos supor que eu estou chamando essa flecha aqui de idade, certo? Como determinação, ok? Então eu digo, olha, a idade é uma determinação. Mas vocês percebem que essa determinação tem determinações internas? Por que 22 anos? Por que uma mulher teria idade média de casamento de 22 anos? Fertilidade. Fertilidade é uma opção social? É uma questão biológica, certo? Normalmente quem casa tem um projeto de vida familiar. E normalmente projetos de vida familiar incluem filhos. E para ter filhos você tem um período preferencial da vida para tê-los. Depois o risco aumenta muito para você e para o bebê. Por exemplo, a probabilidade de ter filho com síndrome de Down depois dos 30 anos sobe muito mais do que até os 22. Isso estatisticamente demonstrado, certo? Então existe risco de complicação no parto, existe, enfim, risco de o que eles chamariam de degenerações genéticas, de tudo, certo? Existe um certo período da vida para isso. E as mulheres não podem decidir em relação a isso. Claro, elas podem prorrogar isso, podem, sei lá, congelar óvulos, buscar alternativas, mas também implica dinheiro, certo? É uma opção que o SUS não vai te pagar. Então também tem uma questão de classe envolvida com a questão biológica. Então como essas questões se interpenetram, elas se internamente, mas também tem a ver com um projeto. Por exemplo, a gente sabe que mulheres que frequentam igrejas neopentecostais casam muito antes. Por quê? Porque existe uma certa pressão para a proibição do sexo fora do casamento. E aí todo mundo quer fazer sexo e casa. Ou seja, provável que essa determinação religiosa avance esse processo. Entende o que eu quero dizer? A determinação interna tem determinações próprias. Isso aqui está ficando, sabe o quê? Complexo. Isso é um fenômeno complexo. O fenômeno complexo é aquele cujas determinações têm determinações próprias. E o fato de que as determinações do fato têm suas próprias determinações torna o fato, em certa medida, imprevisível. Sabe como é que eu sei disso? Porque, por exemplo, se você estudar essas determinações em toda a sua complexidade, você vai ver que, eliminando uma delas, o fato pode piorar. E isso pareceria contraditório, certo? Agora vamos lá, antes de avançar nisso, para a tua questão. A tua pergunta é, faz sentido perguntar para a noiva? Se eu chegar para ela e falar assim, você está casando porque você tem 22 anos? Ela vai dizer, não. E ao mesmo tempo vai dizer, é claro que você está. Eu sei que você está casando porque você tem 23 ou 21 anos. Entende? O conhecimento que eu tenho sobre o casamento é verdadeiro, mas você não tem consciência dele. Só uma pessoa muito lúcida diria, sim, eu estou casando porque eu tenho 22 anos. Ou seja, ela teria que ter consciência da própria atividade. É por isso que a gente não pode pegar uma pessoa da penitenciária e trazer aqui para falar, explique como é a penitenciária. Claro que nós aprenderíamos muito ouvindo essa experiência, mas como ele não é capaz de entender a própria realidade, ele vai criar uma explicação alternativa para isso que vai mascarar o verdadeiro fato de que ele está preso. Ele vai dizer assim, eu me misturei com as pessoas erradas e tal. Eu falei, cara, você foi preso por vender maconha. Isso é absurdo, é como vender uma folha. Entende? Mas ele não tem consciência disso. Ele vai criar para ele uma explicação que faça sentido para a racionalidade que ele se inscreve. A gente acaba naturalizando também ideologicamente as explicações que estão em volta. Seria a vulnerabilidade da mulher. Exato. A gente não percebe essa vulnerabilidade enquanto a gente não vai estudar. Mas aí que tá. Esse estudar é um estudar reflexivo. Porque você tem
você tem a empiria do fato. Então o relato da vítima, ele vem de maneira crua. Vocês não, peraí, deixa eu entender esse processo. Você pode ouvir, por exemplo, o relato da dor de uma população indígena que está sendo dizimada, mas se você não entender a estrutura fundiária, a agroindústria, a produção de grãos em massa para a produção de comida industrializada, se você não escrever isso na lógica do capital, você nunca vai entender a dizimação dos índios. Vai parecer como uma pura crueldade, como um puro ódio. Não é assim. Por isso que a gente não pode dizer assim, o direito penal prende pobre porque ele tem gozo. Não é assim, é muito mais complexo do que isso. Tem uma série de determinações nesse caminho, que por sua vez tem determinações dentro dela mesma. Mas o pior é o que vem a seguir. É que, se o conhecimento fosse multifatorial, você poderia tentar investir numa dessas medidas e com isso você necessariamente teria que ter a sua diminuição. Então vamos de novo. Nós não temos mais causas, temos múltiplos fatores, esses fatores têm pesos relativos, têm suas próprias determinações internas, que definem suas próprias complexidades, mas mesmo assim, se eu acredito na perspectiva complexa multifatorial, eu tenho que pressupor que se eu eliminar uma das determinações, ainda que seja uma determinação pequena, eu consigo diminuir o fenômeno. Deu pra entender? Ou seja, é claro que eu posso reunir alguém que é perfeito para casar com você, mas se eu tirar uma das qualidades, isso vai ficar mais difícil, certo? Ou seja, eu consigo, essa expectativa, não é isso que acontece. Considere o seguinte: na década de 50, os Estados Unidos viveram um sonho americano, eles chamam de Golden Age. Faz sentido. Os Estados Unidos saem vitoriosos, né, da Segunda Guerra Mundial, que foi ganha pela União Soviética, não se engane em relação a isso, certo? Quando os americanos chegaram no dia D, os russos já tinham a coisa dominada, certo? Quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foram 25 milhões de vidas russas, soviéticas, né? Enfim, o fato é que os americanos saíram de lá com um parque industrial completo, certo? Nunca tiveram um ataque no solo americano. Parque industrial impecável, toda a Europa endividada em dólar, certo? Bretton Woods estava ali se anunciando, né, como o fim do lastro-ouro e a dolarização da economia, a dependência de todas as relações de produção a partir da expectativa da produção norte-americana de bens, que é o valor que o real tem até hoje. O real tem um valor em dólar, que é o que você supõe que você pode trocar pela produção de bens pela economia americana. Então, é uma economia fictícia, ela não tem lastro nenhum, e foi imposta pelos Estados Unidos porque ele saiu senhor da Segunda Guerra Mundial e se constituiu nessa grande potência. Felizmente, a União Soviética conseguiu fazer rivalidade com isso, senão a hegemonia deles ia ser muito maior. O fato é que eles sempre nos trataram como seu quintal e nos impuseram essa vontade de uma maneira ou de outra. O que eu estou falando disso? Ah, sim, porque eu sou americano. A gente vai ficando puto, sabe disso? Por vários motivos, né? Embora a pesquisa criminológica esteja toda lá, e não temos estudar criminologia se não for em inglês, certo? Lamento dizer para vocês, mas há um limite para a pesquisa criminológica em português. Há muito por traduzir, a maior parte está em inglês. Seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos. O fato é que, na década de 50, os Estados Unidos viviam a sua era dourada. Criaram aquela classe média americana. A ideia de você ter uma casa no subúrbio, com cerquinha branca, sabe a ideia da classe média americana? Fair job, né? Um dia de trabalho bem pago, etc. Nós sabemos que a pobreza e a desigualdade social são determinações do furto. Não sabemos? Sabemos. É uma determinação. Querem saber? É uma determinação forte. Países que têm muita pobreza, países que têm muita desigualdade social, têm um número de furto maiores. Certo? Esse conhecimento é verdadeiro. Ok? Você pode perguntar para o sujeito: está furtando porque é pobre? Não, estou furtando porque... Entende? A representação dele é parte do problema, mas não é a explicação do problema. Normalmente porque ele mesmo vai justificar isso. Assim como o juiz justifica, né? Você está condenando o pobre? Não, estou condenando uma pessoa que viola a lei. Ele está mascarando o que ele realmente faz. Tá. A pobreza é uma determinação forte. Na década de 50, nos Estados Unidos, a renda de todo mundo melhorou. Certo? Vamos ver se eu consigo fazer isso colorido o suficiente. Então considerem que você tem o nível de renda, certo? E o número de furtos. Se você sabe que a pobreza é uma determinação forte do furto, você imagina, se a riqueza de todo mundo aumentou, se o rico ficou mais rico, se o pobre ficou mais rico, se a classe média ficou mais rica, se todo mundo ficou mais rico, o que deveria ter acontecido com o furto? Diminuído. Só que nessa época, o furto aumentou muito mais do que a renda. Expliquem isso. A gente estava errado? Mudou a concepção do que as pessoas queriam. Tipo,
Mudou os desejos também, aumentou o consumo. Claro que sim. Né? Pensa, a década de 50 é a época em que você começa a criar uma cultura consumerista. Né? Então há um elemento cultural, certo? Que não tinha antes, que se criou agora. Há um elemento cultural, o desejo de consumo. Isso pode ter criado a vontade de mais pessoas furtarem, apesar do aumento da renda. O que mais? O que acontece na década de 50? Digamos, em relação ao trabalho feminino, por exemplo. Um dos efeitos colaterais importantes da Segunda Guerra foi a radicalização do feminismo, porque ele provou que as mulheres podiam ocupar o lugar fabril, ou o lugar dos engenhos, né? Se tornarem engenheiras da produção industrial da mesma forma que os homens. Se eu posso explorar o trabalho feminino e tirar dele a mesma mais-valia que os homens, ou em alguns casos melhor, a mulher saiu de casa, certo? Houve uma diminuição. Claro, se você vê um documentário típico da década de 50, você ainda vai ter o estereótipo da mulher dona de casa, certo? Mas já é um processo em transformação e é inevitável. A Segunda Guerra mobilizou o esforço de guerra, o trabalho feminino. E quando o capital descobriu que podia explorar também a mulher se integra na produção industrial, certo? Isso significa que a mulher sai de casa, ela deixa a casa desprotegida. E a casa se torna um alvo mais fácil. Então, parte da reorganização do setor produtivo faz com que os alvos se tornem mais desprotegidos. Além da cultura consumerista, a década de 50 começa a produzir aparelhos domésticos de fácil subtração, como aspiradores de pó, televisores é difícil, porque também eram bastante pesados, mas rádios. Há uma série de engenhos que vão para dentro de casa que são facilmente subtraídos. Esses engenhos não existiam antes para serem furtados. Então aumenta a oferta, diminui-se a proteção. A indústria automobilística explode. Os carros agora também podem ser furtados. É um bem móvel que está lá para ser furtado. Entende o que eu quero dizer? Ou seja, a gente não estava errado. A pobreza ainda é uma determinação. Só que o que acontece é quando você diminui, você atenua essa determinação, que não vamos nos enganar. Não acabou a pobreza na década de 50, certo? Mas diminuiu bastante, certo? Deveria ter diminuído o fato? Deveria. Diminuiu? Não. Aumentou. A gente estava errado? Não, a pesquisa estava certa. O que era inesperado era a relação que essa nova determinação ia estabelecer com as demais, que têm suas próprias determinações. Isso torna o fato socialmente complexo. E aí a pergunta é, o que significa estudar determinações de fatos complexos? Isso é uma ciência social, certo? Isso é o desafio de fazer criminologia. Estudar as determinações não determinantes do crime. Lembra? Antes era o estudo das causas, depois era o estudo das várias causas, depois era o estudo dos múltiplos fatores, depois era o estudo das determinações. Agora é o estudo das determinações não determinantes. Determinações não determinantes. São determinações, mas não são determinantes. Elas são determinações, eu sei que elas são, mas elas não são determinantes. No sentido de que elas põem condições, mas elas não condicionam. Você lembra daquela ideia de que a vulgarização de Marx, quando diz assim, o professor de segundo grau fala assim, não, Marx diz que o econômico determina o social. Ele nunca disse isso. Quando ele diz determina, ele fala, o econômico põe determinações. Ele condiciona sem condicionar. Entende? O que ele está dizendo é óbvio que o econômico põe determinações ao social, mas não o determina. Entende como é complexo isso? Esse movimento de reconhecer que as determinações não são determinantes reintroduz a dialética nas ciências sociais. Então a gente escapa do positivismo e volta para o método negativo hegeliano que inspira a matriz marxista de análise. As determinações existem, elas são verdadeiras, no sentido que elas são objetivas, mas são determinações não determinantes de fenômenos complexos. Por isso que o marxismo tem a célebre formulação de que quem erra na análise, erra na ação. Agora, acertar na análise não implica que você vai acertar na ação. Certo? Ou seja, você pode saber tudo sobre um crime, mas você não pode me garantir que você pode afetar essas determinações para produzir um resultado. É por isso que não existe solução para o crime. O cara fala, solução para o crime. Por exemplo, o cara fala, solução para o crime é educação. Olha, eu lamento dizer a vocês, mas os nazistas eram muito bem educados. Eu posso dizer para vocês que Cuba conseguiu universalizar o ensino fundamental e médio. E tem crime lá. A educação não acaba com o crime, ela reduz. Pelo menos certos tipos de crime, a educação consegue diminuir. Isso é fato, é uma determinação.
mas é uma determinação não determinante. Porque você pode ter um povo muito educado, capaz de produzir o maior crime da história da humanidade. Entende a lógica? Educação não é a solução, né? Presídios melhores. Isso não é a solução. Porque teve um cara que fez uma pesquisa na década de 60, visitando quase todas as penitenciárias dos Estados Unidos, para concluir que não tinha solução, que nada funcionava. Mas ao mesmo tempo, a gente sabe que algumas modificações do sistema prisional podem produzir efeitos positivos, mas não há garantia nenhuma. É por isso que não pode vir nenhum idiota pra cá dizendo assim, eu tenho que aplicar tolerância zero no Brasil. Cara, primeiro, quem disse que funcionou essa merda lá? E segundo, quem é que disse que aqui isso vai funcionar? Essas determinações são completamente diferentes. Entende? Você não tem uma solução única, por quê? Porque você não consegue ter a solução antes de analisar o problema. E mesmo que você analise o problema, nada garante o teu sucesso. Lamento informar vocês, mas a criminologia é um receituário de fracassos. Sabe o que o criminólogo sabe? O que dá errado. Sabe o que dá errado? Prender muito. Não funciona. Mas através da criminologia, então, a gente consegue prever. Se continuar do jeito que está... Mais ou menos. A gente consegue prognosticar o que vai acontecer nisso ao longo do tempo. Mas se eu disser que eu consigo prever onde vai terminar esse processo, sabe? Se eu tivesse que prever hoje, o meu prognóstico seria tão pavoroso, assim, tão escatológico, tão apocalíptico, que acho que não valia a pena anunciá-lo. Eu não sei. Veja, em 2012, o Nilo Batista organizou com o Pedro Abramovay um seminário em 2012 que chamava Depois do Grande Encarceramento. Na época eu tinha 400 mil presos, então tem 700. Depois do grande encarceramento. O que a gente vai fazer quando essas pessoas saírem? Todas elas. Entende? Eu não sei prognosticar onde vai isso. O que eu sei dizer é que a gente tentou isso sistematicamente no passado e essa é uma história de fracasso. Insistir nisso parece tão irracional. E por isso que assim, a criminologia não tem... Eu não posso dizer, olha, eu vou assumir a Secretaria de Segurança Pública e eu vou diminuir o crime. Eu falei, eu vou parar com o que dá errado. Eu vou interromper o que dá errado. Por exemplo, polícia armada, militarizada, é um problema. Ela mata muita gente. E se eu diminuir isso, a violência vai diminuir? Não sei. Eu sei que assim não dá, porque está morrendo muita gente. Então você consegue perceber onde o troço fracassa. Mas eu não posso te assegurar. Por isso que qualquer candidato que aparece, né? Eu tenho a solução para o crime. Cínico, mentiroso, estúpido, idiota, não estudou nada, não sabe nada. Né? Você está propondo um troço que provavelmente não tem correlação. Qualquer idiota escreve. Não é difícil, certo? Manual de direito é muito fácil. Eu quero ver se tem um bom livro de criminologia. Manual de criminologia? Também, você pode contar essa história que eu estou contando para vocês. Agora, escrever criminologia, explicar como o sistema brasileiro funciona, como é que a prisão brasileira funciona, qual que é o papel do PCC na dinâmica informal da prisão, explicar qual que é o critério de criminalização em Brasília. Pô, isso é um trabalho, certo? Complexo, de muita pesquisa. E aí? Bom, e aí vem o passo seguinte. E aí a gente se deu conta... não está gravando? Não tá. Tá. E aí o que a gente se deu conta é que não dá para pesquisar isso a partir de uma única disciplina. Por quê? Porque se são determinações não determinantes, o nível de pesquisa que eu preciso envolve disciplinas de todos os campos. Eu tenho que saber de biologia, porque também tem a idade para certos crimes. A gente sabe que crimes violentos são mais frequentes com uma idade até 40 anos. Depois dos 40 anos diminui o número de crimes violentos. A idade cumpre um papel? Claro que cumpre um papel. A decadência hormonal cumpre um papel? Claro que cumpre um papel. Mas é um papel pequeno, é uma determinação frágil. Agora, para entender decadência hormonal, eu tenho que falar com um endócrino, certo? O que eu sei sobre isso? Você acha que dá tempo de eu ir lá estudar endocrinologia para poder fazer esse discurso de volta para uma pequena determinação? Não, mas eu tenho que saber, não tenho? Por isso que a criminologia, ela vai buscar de todas as disciplinas. Mas ela não pode ser interdisciplinar. No sentido de que eu vou pegar um pouco de cada teórico. Ela não pode ser ecletista. Ela tem que ser transdisciplinar. Porque eu não tenho como me apropriar desses campos para poder construir esse nível de saber. Então, a pesquisa criminológica tende a ser uma pesquisa colaborativa. Enquanto trabalha no direito, é você sentado, estudando. Não que não exista trabalho em criminologia solitário. Tem. E eu estou fazendo um agora. Eu vou para a biblioteca, estudo sozinho e vou escrever uma livre docência. Eu estou falando sobre a história da criminologia na Grã-Bretanha do período vitoriano. Certo? Isso. A pesquisa teórica em criminologia é possível, mas a maior parte das pesquisas criminológicas é colaborativa. Porque eu preciso de um psicólogo, de um antropólogo, de um sociólogo, de um estatístico, sabe, de um médico, de um jurista.
eu tenho que fazer uma pesquisa transdisciplinar, que consiga usar essas determinações a partir dos seus próprios campos, porque elas têm suas próprias determinações complexas. Até aqui está tranquilo? Fica pior. O pior é que, quando chegou na década de 70, nós nos demos conta que o problema era o objeto. Porque até então era o estudo das determinações do crime, né? Estudo ou pesquisa multifatorial, pesquisa das determinações não determinantes, pesquisa causal, mas tudo pesquisa do crime, estudo do crime. E alguém chegou e falou, o crime não existe. Como assim o crime não existe? Não, o crime não existe. O que existe são processos de criminalização. Como assim? Olha, o crime é a regra. Todo mundo aqui pratica crime. Eu, com bastante frequência. Não vou conversar qual, porque eu não quero me denunciar, mas com 1.684 crimes, não há um só justo entre nós. Não há um só. Certo? Não tem ninguém aqui que tem uma vida ilibada com 1.684 crimes. Senão você já danificou planta ornamental, que é crime, certo? Na pior das hipóteses, não pisa na grama. Grama é ornamental, então não tem utilidade, certo? Se você pisou na danificar a planta ornamental é crime. Que tem pena igual a lesão corporal. Danificar a planta ornamental. Chutou uma samambaia, certo? Um dia na tua vida chutou uma samambaia. Não, isso não tem consequência penal, porque a maior parte dos crimes não é detectado. A maior parte dos casos de venda de drogas não é pega, certo? Dos homicídios, a gente só consegue descobrir a menor parte. Homicídio, uma pessoa que não volta para casa. Se o caso tiver, ela dormir na rua. O fato é que homicídio, a gente não descobre que foi homicídio. Quem já foi furtado aqui? Acho que quase todos nós, certo? Quem foi registrar BO? Só se for carro, né? Que daí tem seguro. Mas fora do carro, que tem uma representatividade de registro comum, a maior parte do furto está socialmente aceita, socialmente distribuída. Bom, foi a minha vez de me furtarem, né? Ou seja, a gente aceita como um fato da vida, né? Ah, eu sabia que ia acontecer um dia, até uma hora de um alívio, né? Pô, 26 anos, finalmente, agora gastei o meu azar. Então, se tivesse uma distribuição do furto, ou seja, esse furto está assimilado socialmente, a gente vive com isso, certo? E tem também o furto que é mentiroso, o cara inventa, né, que foi roubado, enfim. Entende a lógica? Tem crime de verdade, tem crime de mentira, tem crime não registrado. Esses teóricos da década de 70, eles se deram conta, sem querer, que a maior parte do crime não é registrado, não é um problema, que a gente só criminaliza certos fatos. Então que o crime não é o resultado de ações, o crime é resultado de um processo de criminalização de um fato. E como a gente sabe que tem um monte de inocente preso, e eu fiz esse teste hoje na penitenciária, sei que as pessoas dizem isso, todo mundo na penitenciária é inocente, não é? Em pouco tempo as pessoas dizem, essa bronca eu fiz, essa aqui me jogaram, certo? As pessoas são presas porque fizeram crimes? Não. Olha, praticar um crime ajuda muito a você ser pego pelo radar da criminalização, certo? Se você praticar um crime, se está lá com a mão suja de sangue na cena do homicídio, ajuda você a ser capturado pela malha criminal. Mas quanto inocente não é acusado de crime? Tem um monte. Tráfico, então, é uma acusação totalmente genérica, porque o vínculo entre o sujeito e a droga depende da palavra da polícia, que nunca deveria valer, porque eles são suspeitos. Se eles disserem que eles inventaram a história, eles cometeram crime, certo? Então todo policial é obrigado a dizer que o flagrante foi perfeito, ou ele cometeu abuso de autoridade. Não faz sentido acreditar em policial. A polícia dá valor para isso. É um absurdo. Mas essa é a lógica de falta do processo penal. Quer dizer, como é que o policial pode ser ouvido? Quando o cara fala que o termo tem que ser assinado por duas testemunhas, é precisamente para não serem os policiais, porra, porque eles estão comprometidos. O cara aceita que o condutor e o acompanhante sejam as testemunhas. Enfim, isso aqui não é levado a sério, porque eles têm uma teoria porca da prática, que eles colocam no lugar da teoria. Por que eu estou dizendo isso? Por causa do processo de criminalização. Ou seja, o fato de alguém ser criminalizado é que é importante, não o crime em si. O crime não tem existência ontológica, empírica, abstrata, óbvia. O crime é o resultado de um processo de criminalização. Vocês estão percebendo o problema de falar isso? Antes a gente estava estudando as determinações não determinantes do crime. Ponto. Agora nós estamos estudando as determinações. Primeiro, estou fazendo a pesquisa transdisciplinar das determinações não determinantes de um processo. Sabe o que é estudar um processo? É estudar algo em movimento, em processualidade. Já tentaram trocar a roda de um carro em movimento? É muito mais difícil, certo? Talvez ao trocar a roda do carro parado, né, um crime, você faz isso. É um movimento mais ou menos complexo, mas tente estudar algo em movimento. Entende? Tente estudar algo em dinâmica. É muito mais difícil. Mas é isso que eu estou dizendo para vocês. Não é só uma pesquisa complexa de determinações não determinantes e transdisciplinar.
é uma pesquisa transdisciplinar complexa de determinações não determinantes de um fato que não existe, senão como processo. Como é que esse processo se divide? Esse processo tem duas dimensões. A gente vai ver isso depois de novo mais claro. É um processo de criminalização, porque não é o crime que você está estudando, é só o que foi criminalizado. Certo? O que a gente estuda não é o homicídio. O que a gente estuda é o homicídio que é descoberto, processado e julgado. A gente só estuda a menor parte do fenômeno criminoso. A gente não estuda o crime, a gente estuda o processo de criminalização. E esse processo de criminalização tem dois horizontes. É um processo de criminalização primária e um processo de criminalização secundária. Tem gente que fala em criminalização terciária ou vitimização terciária. Eu não acredito nesse léxico, mas eu posso dar porque já caiu em prova da defensoria. Porque a criminalização terciária seria feita pela sociedade como reflexo da criminalização. Enfim, não importa. Mas é essa a ideia. A criminalização primária é a transformação de um fato em crime. Ele diz, olha, não tem nenhuma diferença entre um fato criminoso e um fato normal, exceto que o fato criminoso tem o rótulo de crime. Qual é a diferença entre cuspir no chão e danificar planta ornamental? Tipo, dar um tapa numa orquídea. Os dois fatos podem ser mal educados. Sabe? Você está lá no jardim botânico, vê uma orquídea, você dá um tapa. Né? Que falta de urbanidade, companheiro. As orquídeas são para ser apreciadas, não hostilizadas. Ou ver alguém escarra no chão, fala assim, é grosseiro, é feio, certo? É uma deseducação, como entrar na igreja sem tirar o chapéu. Danificar a planta ornamental. Tem alguma diferença em desvalor em relação a cuspir no chão? Acho que é muito parecido. É falta de educação, certo? Só que um é chamado de crime, o outro não. Esse pessoal do labeling approach, da teoria do etiquetamento, que não é uma teoria, é uma perspectiva. Ela não é mais uma teoria explicativa do crime, ela muda o conceito de crime. Ela diz, o que importa não é o fato em si, o que importa é a rotulação do fato. Isso na criminalização primária. Então qual é a diferença entre um fato criminoso e um fato não criminoso? O rótulo de crime. O que a criminologia tem que pesquisar? A essência do fato? Ela tem que pesquisar por que esse fato foi rotulado como criminoso e outros não. Quais são os processos de poder que dirigem essa criminalização? E excluem em relação a outros. Então pode ser muito bem, sei lá, que, vamos chutar, que uma grande empresa, produtora de um pesticida, esteja nos matando a longo prazo. A gente não sabe disso. Eles estão nos matando de maneira oculta. Essa violência não é criminalizada, está oculta, não aparece como violência, não aparece como crime. Certo? Mas é uma violência, ela está diminuindo a tua expectativa de vida, ela está implicando destruição da vida. Só que ela só se vai projetar quando você descobrir o câncer que você vai ter aos 50 e pouco que está consumindo pesticida e tal. E a gente vive uma epidemia de câncer. Quais são as determinações disso? Estão ocultas, a gente não chama isso de crime. Então não aparece como crime. Mas é uma forma de homicídio, não é? E uma forma de genocídio, que é o homicídio coletivo. Entende o que eu quero dizer para vocês? A diferença entre... Não é terrível o desvalor disso? O que é pior? Matar uma pessoa ou matar centenas de milhares, diminuindo de cada uma 8 anos de vida? Os dois fatos são graves, mas só um é chamado de crime. Então a criminologia se interessa por isso. Por que alguns fatos são chamados de crime e outros não? E também ela se interessa em saber como é inútil, às vezes, chamar certos fatos como crime. E como é útil chamar certos fatos de crime. Por exemplo, quando a gente fala que é crime, maltrato aos animais, todo mundo fala assim, olha, é crime, é crime. E daí que é crime? Grande coisa que é crime. O que significa isso na prática? Significa estar protegendo os animais, tratando os seres humanos como animais, por tratarem animais de maneira desumana? Você veja a irracionalidade desse troço. Né? Porque você tratou um animal de maneira desumana, eu vou tratar você, ser humano, como um animal e pôr numa jaula. Essa é uma resposta ética? E as pessoas aplaudem e falam assim, que maltrata os animais tem que ser preso, embreca. Que tipo de espécie você é? Em que você diz que o tratamento desumano de um animal implica tratar um ser humano como um animal, enjaulando esse animal. E parece ético, e todo mundo fala, não, é isso aí, tem que prender, eu sou defensor dos animais. Não, você é destruidor de homens, você não é defensor dos animais. Né? Entende que o rótulo que você põe parece que resolveu, né? E aí o teu vizinho lá, que é um sádico, desgraçado, que fica martirizando o gato, você grita do muro, isso é crime, hein? E daí? Vai proteger o gato, vai garantir o gato, vai sensibilizar as pessoas para o gato. Entende que não tem relação? Então, o governo chamou um monte de coisa de crime ambiental. E daí? O meio ambiente parou de ser destruído? Como se fosse possível também destruir o meio ambiente, mas enfim, o meio ambiente vai nos destruir. Mas... O que quer dizer é, isso evitou o desmatamento, a contaminação do leito dos rios? Não, né? O fato de chamar de crime não melhorou a situação.
É útil o rótulo de crime? Extremamente útil para o poder. Porque ele diz que ele se importa com isso. Ele pôs o rótulo de crime. Ai meu Deus, agora tem a Lei Maria da Penha. É isso que vai proteger as mulheres? Não, mas é crime, entende? O rótulo de crime parece que... não, então parece que é importante, parece que ele se importa. Não se importa com nada. Eles colocaram um rótulo, isso tem um efeito simbólico importante. Você diz que é crime, chama o sujeito de criminoso e parece que os problemas sociais acabaram. Que virou crime. Entende qual a lógica? É como se o rótulo de crime tivesse esse duplo uso. Ele abre espaço para a violência do Estado e ele mascara o fato de que o Estado não está nem aí para isso. Veja como é muito mais complexo estudar isso do que estudar o próprio fato. E além de estudar isso, você tem que estudar o próprio fato. Você tem que estudar por que se contamina o leito dos rios. Já que isso é a fonte de vida, a condição de toda a vida é a água, como é que a gente pode criar uma sociedade que produza a destruição desse recurso natural de maneira sistemática? É quase como uma espécie de suicídio, né, a longo prazo. Quais são as determinações aqui envolvidas? Tem que estudar isso e tem que estudar a determinação de colocar o rótulo no crime para isso. Isso é uma maneira de piorar o fato, ao invés de melhorá-lo. Entende qual a lógica? Porque pode ter um efeito perverso de usar o rótulo para mascarar o descaso. E assim por diante. E o processo de criminalização secundária é a transformação de uma pessoa em criminoso. Qual que é a diferença entre uma pessoa normal e uma pessoa criminosa? Não há diferença. Não há meio diferença. Claro que existem pessoas que têm sofrimento psíquico determinante de violência. Não vou negar isso. Eu já vi um monte de gente no manicômio, certo? Tem pessoas que têm determinações psíquicas que fazem com que elas sejam violentas. Mas a maior parte dos estupradores não é doente mental. São pessoas que casam e praticam estupro com as suas esposas. Certo? Ou seja, a gente gosta de pensar nisso. Os homens dizem, os estupradores são pessoas doentes e tal. Eu nunca faria isso. Não, você faria assim. Se eu fizer algumas mediações culturais, você vai achar que isso é legítimo. Tanto é verdade que até a década de 70, não poucos penalistas diziam que era impossível estupro no casamento, porque ela tinha assinado um contrato. Ou seja, uma diferença de que pode ser perfeitamente que os avós de vocês eram estupradores. Não levavam em conta o consentimento da vovó, porque não importa o consentimento da mulher, já que ela faz parte de um contrato de servidão no corpo. Isso era cultural. Eram estupradores e não sabiam. Mudou o fato? Não, mudou a leitura que você tem do fato. Ele é um criminoso ou não é? Depende, você pode aplicar com ele um rótulo de sucesso como criminoso? É que tem gente que parece que é um imã para esse rótulo, né? Tipo, o cara anda assim, ladrão, todo mundo olha para ele. Quem que é esse cara? Se você gritar ladrão na frente do Banco Safra, vão entrar no Banco Safra, vão pegar o negro de capuz na esquina. Ele é o ladrão. Ele é o estereótipo do ladrão. Entende? Ou seja, não é tanto o que o sujeito faz, é fundamentalmente quem ele é. Claro que tem gente, veja, que é como garrafa de cerveja molhada, assim, o rótulo não fica, é ensaboado. Eu ia dizer isso, eu ia falar o nome dele, talvez eu devesse falar, não sei. O fato de gravar tira um pouco da espontaneidade disso. Mas pensem, por exemplo, um famoso político de origem árabe. Que porra, a gente tem bastante evidência, mas o rótulo de ladrão não cola nele, né? Ou pensem num ministro calvo que, cara, tem evidência de que ele recebeu caixa 2, mas de uma maneira esse rótulo não fica nele, né? Tem uns rótulos que não ficam, tem pessoas que não, o rótulo não fica, né? Que a gente marca o cara, esse cara é criminoso, esse cara, mas o rótulo não fica. E tem outros caras que parece que está tatuado na testa criminoso, né? Que diferença é essa? Como se constitui isso? Por que certas pessoas são criminalizadas? Por que homens são mais criminalizados do que mulheres? Será que mulheres não praticam tantos crimes contra o homem? Eu duvido disso. Mas por que o homem é o sujeito preferencial da criminalização? Precisa uma explicação para isso. Talvez a forma de controle social da mulher é a domesticação. A mulher é controlada pelo ambiente doméstico. O homem é controlado pela violência policial. O controle do homem é público porque ele está inscrito no mercado de trabalho de maneira violenta. Já a mulher pobre se inscreve no mercado de trabalho trabalhando na casa dos outros. Essa forma de inscrição da mulher no âmbito doméstico dos outros é uma forma de controle social em si. Não precisa de polícia para ela. Entende a lógica da repressão? A própria lógica da repressão define uma posição de gênero que tem uma determinação econômica. É uma determinação da determinação não determinante. Vê como pesquisar criminologia é ainda pior, porque eu descobri que esse fenômeno não está ali no meio. O que eu tenho ali no meio? Eu tenho ali dentro um processo determinado por determinações internas. Como é que você estuda isso? Certo? Se eu chegasse nisso e fizesse ter, o que é isso? Isso é criminologia. É a pesquisa transdisciplinar de determinações não determinantes de processos de criminalização primária e secundária. Vocês podem anotar isso. É exatamente o que é.
é a pesquisa transdisciplinar complexa de determinações não determinantes de processos de criminalização primária e secundária. Eu posso repetir, mas você consegue sacar tranquilamente. Primeiro, a gente falou que é a pesquisa transdisciplinar, certo? Tem que envolver várias disciplinas a partir das próprias disciplinas. A gente não pode se meter a ser jurista e meter Hegel numa nota de rodapé. A gente tem um certo respeito por esse saber. O sociólogo faz a sociologia, o antropólogo faz a antropologia e a pesquisa é colaborativa. Então, pesquisa transdisciplinar. Complexa. Porque o fato é complexo, é um fato social, não é um fato físico, mecânico, matemático. Né? É um fato complexo. Então, pesquisa transdisciplinar complexa das determinações. Que tipo de determinações? Das determinações não determinantes. Do que? Do crime? Não. Era do crime até a década de 70. Daí a gente descobriu que o crime não existe. O que existe são processos de criminalização. Então é a pesquisa transdisciplinar complexa das determinações não determinantes dos processos de criminalização primária e secundária. Então alguém pode perguntar na prova da defensoria, né? Você sabe sobre a criminologia? Muito pouco. Sei apenas que a pesquisa transdisciplinar complexa de determinações não determinantes dos processos de criminalização primária e secundária. Quer dizer, pois seja bem-vindo à defensoria. Você acabou de quebrou o sujeito. Você gostaria que eu explicasse isso? Por favor. Bom, no início, a criminologia era a pesquisa causal do comportamento criminoso, de uma perspectiva etiológica que achava que o criminoso era a causa do crime. E isso se repete em história que a gente acabou de fazer. Certo? Isso é criminologia. E essa última versão que eu passei para vocês é o que a gente chama de criminologia crítica. Criminologia crítica é uma criminologia em crise. Certo? Criminologia crítica, criminologia em crise. Qual que é a crise da criminologia? É descobrir que a gente passou anos e anos estudando determinações de um objeto que não existe. E todo o amor que eu senti, sabe? Todo esse amor, tudo isso que eu construí para você, essa mulher é imaginária. Meu Deus do céu, o que eu faço com essa mansão? O que eu faço com isso tudo? Alguma coisa tem que fazer. Essa é a crise da criminologia. A gente não sabe o que fazer com essa pesquisa toda quando a gente descobriu que tudo que a gente queria não estava lá. É como se eu tivesse desenvolvido o melhor míssil teleguiado para alguém me dizer: esse alvo é imaginário, esse alvo não existe, esse alvo está em processo. Quando você vai atingi-lo, ele já mudou de lugar. Vê como é frustrante isso, certo? Então, o que eu faço com esse arsenal teórico? Eu estou em crise. Essa crise significa o quê? Que eu tenho que olhar para trás, esses 100 e poucos anos de criminologia, ver o que dá para levar comigo e poder passar por uma nova criminologia dentro dessa complexidade do que é válido e do que não é, do que é útil e do que não é, do que é essencial e do que não é. É um momento de crise, como qualquer crise, que tem que se resolver, certo? Da crise vai sair mais crise até que ela se resolva. Eu não sei como a gente vai se resolver. Eu sei que esse é o momento, os últimos 40 anos, da criminologia crítica. E só para comentar como esse troço é recente, eu já fui em 4 seminários sobre o futuro da criminologia crítica. O último que eu participei foi há 3 ou 4 semanas, na cidade de Leicester. Ficou bastante famoso porque o time foi campeão da Premier League, Leicester. Teve esse seminário lá em Leicester. E era The Future of Critical Criminology. É horrível, são os piores seminários do mundo. Que assim, começa com: onde estamos? Por que viemos? Para onde vamos? E termina com todo mundo frustrado tomando café, assim, sabe? Não sabemos de onde viemos, para onde vamos. A gente não sabe onde vai terminar a criminologia crítica. Tem um monte de propostas. Eu gosto muito da proposta do Roger Matthews, pretendo trazê-lo aqui pela defensoria, fiz a proposta lá para a ideia, para trazer o Roger Matthews para falar da realist criminology, criminologia realista. Mas o que aconteceu com a criminologia crítica é que ela se pulverizou. Como ela não dava conta da falta do objeto, ela começou a se capilarizar, ela se especializou. Então hoje você tem criminologia queer, para discutir questões de gênero, convict criminology, para discutir a criminologia feita dentro, e eu estou falando em inglês não para mostrar erudição, para mostrar que elas ainda estão se gestando nesses países e ainda não chegaram no Brasil. A gente não tem ainda a tradução disso. Por exemplo, o seminário do dia 21 de setembro agora sobre convict criminology, eu estou chamando de criminologia dos condenados. Mas eu acho que ficou ruim o rótulo, entende? Mas é como dá para traduzir. Então tem criminologia queer, convict criminology, tem left realism, right-wing realismo de direito, realismo de esquerda, green criminology, visual criminology, criminologia verde, criminologia visual. São campos da criminologia que estão por aí, certo? A resposta da criminologia crítica foi o que aconteceu com a esquerda, depois da década de 80. O que ela fez? Ela se fragmentou. E ela parou de se preocupar com a exploração e
começou a se preocupar com a opressão. E aí apareceram os movimentos que lutam pela opressão de gênero, pela opressão racial. Eu acho um problema esses movimentos. Por quê? Se eles não conseguem articular a opressão com a exploração, eles tendem a criar um idealismo, como se você pudesse emancipar a mulher. Adivinhem só, não tem a mulher para ser emancipada. Tem a mulher pobre para ser emancipada. Enquanto a gente não resolver o problema do trabalho doméstico, a gente não vai resolver o problema da mulher no Brasil. Se você não articular a opressão com a exploração, o que adianta? Sabe? Libertar, parece que tudo está bem e é tudo um problema de opressões simbólicas. Não, o problema é de exploração do homem pelo homem. Mas como parece que a revolução não está na esquina, mas está, é só olhar com cuidado, a gente tem que ficar prorrogando isso, tentando fazer uma espécie de social-democracia de arremedo para resolver essas inconsistências. Isso que a gente chama de pós-estruturalismo. Mas é uma discussão epistemológica que eu não quero entrar agora. Ou pós-modernidade, que é uma fraude em indústria teórica. Seja como for, o pós-modernismo, o pós-estruturalismo, meio que limitou a nossa capacidade de fazer uma mobilização radical para acabar com esse sistema. E aí parece que é utopia você dizer que tem que acabar com a prisão, porque nada de bom pode sair disso. Isso é a única resposta racional que você tem diante de décadas de estudo acumulado. É como dizer que a única forma de você produzir emancipação humana é acabando com a exploração humana e não tentando fazer com que essa emancipação seja mediada por formas crescentes de tolerância. Embora a luta seja importante, não estou dizendo que ela não é importante, estou dizendo que ela tem que ser articulada como tal. A criminologia expressou isso. E aí surgiram novas criminologias, essas que eu mencionei para você. Também surgiu, por exemplo, a vitimologia, como uma vitimologia crítica, tentava colocar o lugar da vítima numa relação que não fosse de culpabilização, embora algumas vítimas, em alguns crimes, sejam culpadas pelo fato. Cuidado, culpadas não no sentido de moralmente culpadas, mas a gente sabe pela pesquisa que existem vítimas precipitantes e vítimas não precipitantes. Isso é uma história mais complexa, eu teria que ver com mais tempo. Ou novas criminologias, como a semiologia, a criminologia do dano social, que é essa ideia de descobrir as violências ocultas, né, que estão nos pesticidas, nos produtos plásticos, etc, etc. Até aqui tranquilo que é a criminologia? Para terminar, a última parte das ciências criminais empíricas, que é para terminar mesmo. Se você estuda isso aqui, se você tenta entender por que os crimes acontecem, a frequência, se você tenta entender o crime, estudar as determinações do crime, que significa pesquisar as complexas determinações da Constituição, você se dedica para isso para quê? Para prevenir que novos crimes aconteçam. Certo? O foco é prevenção. Prevenção é apenas uma das dimensões da política criminal. O que é política criminal? Vocês podem anotar. É o conjunto de estratégias para repressão, prevenção e tratamento das consequências da criminalidade. Conjunto de estratégias, né? Não é uma estratégia só, é um conjunto de estratégias para repressão, para reprimir o crime, para repressão, para prevenção e para tratamento das consequências da criminalidade. Conjunto de estratégias para repressão, prevenção e tratamento das consequências da criminalidade. Agora, lembrem que quando vocês escrevem criminalidade aí ao final, estão dizendo criminalidade como resultado dos processos de criminalização, certo? Não a criminalidade em si, porque não tem criminalidade em si. O que existe é o resultado dos processos de criminalização. Política criminal é um conjunto de estratégias para repressão, prevenção e tratamento das consequências da criminalidade. Tratamento das consequências, o que é? São as políticas públicas para os crimes que têm vítimas. Né? O que o Estado tem que oferecer para uma mulher que foi vítima de violência sexual? Tem que oferecer um coquetel farmacoquímico que possa impedir doenças sexualmente transmissíveis. Tem que oferecer tratamento psicológico que possa dar algum amparo. Tem que oferecer elementos para interromper uma gestação indesejada, certo? Há uma política pública de saúde para tratamento das consequências do estupro. Há uma política pública de tratamento das consequências dos familiares de vítimas de homicídio. Há uma política pública para isso. Que estratégias a gente vai fazer para isso? As mais elaboradas e diversificadas possíveis. Por que eu sei que não vai bem nisso? Que a polícia não sabe tratar com a vítima. Que o processo não sabe tratar com a vítima. Certo? Que juiz, que promotor não deviam falar com a vítima. Eles só estragam, eles só pioram uma coisa. Eles só exploram a dor dela para poder justificar uma punição. Que a melhor coisa para a vítima é se afastar do sistema penal. Certo? Mas é só isso que a gente oferece para ela, sistema penal. Política criminal é um conjunto de estratégias também para prevenção. Como é que se previne um crime? Primeiro, não tem prevenção geral, certo?
Eu não consigo prevenir os crimes com uma só estratégia, mas é só o que o Estado oferece, não é? O Estado diz que ele vai diminuir todos os crimes com o mesmo remédio, que é a pena. Essa pena não funciona para nada. Nenhum crime a gente conseguiu demonstrar que com pena diminui. Mas é só o que a gente oferece. O que eles fariam para diminuir o crime? Vocês a essa altura diriam, não é assim. Qual o crime? Diminuir o quê? Você quer diminuir o furto? Quer diminuir o homicídio? Quer diminuir o estupro? Quer diminuir a lesão, a planta ornamental? O que você quer diminuir? Para cada crime tem determinações não determinantes que exigem pesquisa. Então, se vocês forem secretário de Segurança Pública e quiserem diminuir o crime, vai dizer, primeiro assim, o que nós vamos querer diminuir? Qual que é a primeira medida? É estudar. Vamos estudar. Quando estão acontecendo esses homicídios, quem está matando? Onde que eles moram? Como é que eu posso... Entende? A primeira resposta é, vamos estudar o que você quer diminuir. Pois não. Então, não está errado ver o direito penal como prevenção? É sempre errado. Eu sempre pensei assim. O direito penal não previne nada. É Porque... o caso da Lei Maria da Penha. Porque quando o direito penal vem, o crime já aconteceu. Mais ou menos, é uma relação mais complexa. Por quê? Porque o fato de existir a lei é o que permite tornar isso visível. Sim, a criminalização rompe uma certa invisibilidade, sim, certo? Pra gente falar do assunto, ela foi a conquista. Exato. Porque não se falava. Mas ela não lida com os fatos, porque daí você vai ter que pesquisar quais são as determinações não determinantes dos processos complexos de violência doméstica e sua rotulação como crime. Então, você tem que estudar primeiro, fazer uma pesquisa transdisciplinar. O que os psicólogos têm a dizer sobre violência doméstica? O que os sociólogos têm a dizer sobre violência doméstica? O que os antropólogos têm a dizer sobre violência doméstica? O que os físicos têm a dizer sobre violência doméstica? O que os arquitetos têm a dizer sobre violência doméstica? Você acha que a arquitetura de uma casa não afeta a violência doméstica? Tenho certeza que afeta, talvez seja uma determinação pequena. O que os economistas têm a dizer sobre violência doméstica? E aí você vai pesquisar as determinações não determinantes da violência doméstica. O exemplo do furto. Vamos estudar então como diminuir, como prevenir. Aí você descobre que os locais mais escuros da cidade é onde tem mais. Então vamos por iluminação. Só que daí, isso não é direito penal. Óbvio que não. O direito penal não tem lugar aí, certo? Mas o que eu quero dizer é, cuidado, daí você melhora a iluminação e agora ficou mais fácil de furtar, porque agora dá pra ver melhor do que eu vou furtar. Entende o que eu quero dizer? Não há garantia de sucesso. Não significa, mas aí... Mas tá bom melhorar a iluminação pública, porque a iluminação pública é direito humano, de você poder caminhar à noite para um lugar iluminado. Então você nunca vai errar em política criminal se a tua medida, mesmo que não afete sequer um crime a menos, pelo menos promove direitos fundamentais. Eu estou dizendo que a distribuição de rendas, provavelmente, mas se não, diminuir a distribuição de renda e já é bom o suficiente, porque está realizando o direito fundamental do mundo poder ser igual perante a lei, já que não é possível ser igual na diferença. Então a política criminal a gente pode ver ela como mais ampla. Ela precisa ser mais ampla. Ela não é direito. Não é. E o problema, aí o Jornalista dos Santos tem uma sacada enorme. Ele falou, o problema do Brasil e dos países latino-americanos em geral é que ao invés de fazer política criminal, a gente faz política penal. Porque a única coisa que a gente oferece para o crime e para a criminalidade é a merda da prisão. Se prevenir, não vai prevenir. E não vai conseguir, porque a execução da pena não consegue garantir isso. Por último, a política criminal também é repressão. E aí a pergunta é, como é que nós vamos reprimir os crimes já praticados? Como é que nós vamos atuar quando já é tarde demais? E aí entra o direito penal. Qual que é a função do direito penal numa sociedade democrática? É limitar a violência. Qual que é o papel do direito penal? É instrumentalizar a mínima repressão possível. O direito penal veio conter a repressão. Por isso que o direito penal nunca vai prevenir o crime, porque a única coisa que ele pode fazer é diminuir a repressão. Deu certo no crime de sequestro, naqueles sequestros longos que acontecia. Não foi por isso que diminuiu. Não foi por isso? Não. As determinações não foi por causa econômicas. Da pena, porque não fez a menor era diferença. uma coisa que se falava muito, que o juiz pesava muito. Criou-se um novo tipo de sequestro, mas que é o relâmpago. O sequestro está voltando. Mas diminuiu bastante esses a gente não tem os longos sequestros por quê? Primeiro, tecnologia. Hoje é muito difícil você manter uma pessoa em cativeiro, certo? É muito difícil você achar um lugar e negociar esse dinheiro. Assim, primeiro, a mobilização desse valor. E ainda tem, não tem muito mais, diminuiu muito. Primeiro, tecnologia. Segundo, o aprimoramento da polícia. O grupo, por exemplo, Tático Tigre, da Polícia Civil, que cuida de sequestro no Paraná, é de excelência. Quem está falando, vocês é um criminólogo crítico. Os caras são muito bons. E eles desenvolveram uma tecnologia de prevenção que funcionou. Eles conseguiram afetar as determinações que criavam esses alvos e tal. Acho que o último grande sequestro que teve no Paraná foi em 2004. Não tem relação com a pena, tem a ver com a tecnologia, com o enriquecimento da população desde aquele período. Esse é um crime que
quase não compensa em termos financeiros. Há um cálculo utilitário que se aplica aqui, adivinha só, aquele cálculo utilitário que a gente supunha que não tinha na conta. Ele supõe fidelidade entre as pessoas, ele tem que ter um certo tipo de organização. É muito difícil você conseguir esse tipo de coesão hoje numa sociedade que está muito flutuante, que é muito fácil, né, negociar um com o outro, entrega. Então, as determinações dele não estão relacionadas à pena. Principalmente a combinação de pena, certo? A ideia de que você aumentar a pena vai dissuadir o sujeito a fazer esse cálculo. E quando você vai ver o processo de decisão da prática de um crime, raramente o tamanho da pena entra na conta. O próprio preso não vai pensar, né? A pessoa vai sair... Mudou para 6 anos. Eu vou furtar. Exato, porque o roubo é uma... Tipo, agora a pena máxima vai até 12. Isso não está na conta dele, não aparece. Aparece a chance dele ser pego como cálculo para organizar a atividade. Mas no cálculo instrumental dele não aparece a combinação de pena. Então, para a repressão, tem o direito penal. Mas se você entende que a repressão é a pior e menor parte da política criminal, o que importa da política criminal? Prevenção. A gente não quer que mais gente morra, a gente não quer que mais gente seja furtada, a gente não quer que mais mulheres sejam estupradas, a gente não quer mais crimes, certo? Em geral, aqueles crimes que são importantes. A gente quer prevenir. Mas o que eles nos dão? Repressão. E dizem que a repressão vai prevenir. Não funciona. O que sai do direito penal? Só sai mais direito penal. O que sai da política penal? Só sai mais crime. Ou seja, a gente está produzindo crime ao invés de diminuir. Porque a gente está atingindo com a repressão o reforço do processo de penalização, que é a origem de todo o crime. Deu para entender? Nós temos direito penal demais, jurista demais, sistema demais. Qual que é a primeira resposta? Para tratar o crime com seriedade, a gente precisa de menos jurista, menos direito, menos promotor, menos juiz, menos polícia, menos crime, para ter menos crime. Certo? É mais ou menos isso. Então é isso. E daí, na próxima aula, a gente vai fazer o percurso da história da criminologia, de como ela se constituiu de ciência positiva, até chegar na criminologia crítica do tempo presente. Nós já temos um roteiro do que cada coisa, pelo menos nesse espaço. Certo? E chega,